Queridos, eu queria compartilhar a mensagem bíblica a partir do texto muito conhecido por essa igreja, Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Que eu queria que, mesmo sentados, vocês podem ler comigo esse texto que está aparecendo na tela. Vamos ler juntos? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, porque o Senhor continua agindo pela ação soberana do teu Espírito para manter a tua igreja de pé. Nós te agradecemos pela vida dessa igreja, ó Deus, ao longo desses 110 anos. Nós te louvamos por tua graça e misericórdia em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós pensamos, como trazer uma palavra de gratidão a Deus por esses 110 anos. O departamento, o Ministério de Ação Social nos convidou para estar aqui, e a ação social é justamente aquela ação de amor, que de forma concreta, amor na Bíblia não trata de sentimento, trata de ações. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. É entrega, amor é entrega, é renúncia, é sacrifício, Mas quem ama pode também experimentar o que Deus experimenta, a alegria de amar. Porque Deus é amor e Ele coloca aquilo que é dele em nós. E nós agradecemos a Deus pela vida dessa igreja, que ao longo desses 110 anos tem atuado através de palavra e ação, para que outros conheçam o amor de Deus. E certamente o Ministério de Ação Social, que é formado por toda a igreja, mas executado por um grupo específico, tem feito isso ao longo desses anos. E eu escolhi esse texto bíblico porque gostaríamos de falar sobre a primeira igreja batista de Aracaju, enquanto uma igreja missionária. E para ser uma igreja missionária, é preciso de fato que o poder do Espírito esteja sobre a igreja. Porque o nosso Deus é um Deus missionário. A obra da igreja é feita pelo Senhor da igreja. Há um conceito teológico chamado Mission Dei, a missão de Deus. Então não é a igreja quem cria uma missão, é o Deus da missão que criou uma igreja para executar a missão. Ele chamou um povo para si, e ele ordenou que esse povo lhe obedecesse, e que ficasse sensível à sua voz, à sua direção, para executar a missão dele. Por isso que muitos de nós temos a nossa vida completamente alterada na hora que nós somos chamados pelo Senhor. Eu fui alcançado pela graça de Deus em 1983, como eu falei aqui. Aquele ano eu entrei na Petrobras com 20 anos de idade, estava com 21 anos, entrei na universidade, e lá eu encontrei um jovem crente, ousado, porque para abrir uma Bíblia, e ele levava uma Bíblia maior do que a minha, para a universidade, ou não tem juízo, ou está cheio do Espírito de Deus. E o nosso desejo é que essa geração hoje, no contexto de hoje, possa continuar sendo ousada pelo poder do Espírito Santo. Os desafios dessa geração hoje são muito maiores do que os nossos. Há questões muito mais complexas
E para questões complexas não existe respostas simples. É preciso dialogar, é preciso conversar, é preciso orar, é preciso pedir discernimento. Mas aquele jovem compartilhou a palavra de Deus. E eu não queria muito ouvir. Mas um dia, pela graça do Senhor, ele aproveitou que a professora faltou e começou a falar na sala de aula. E como a gente estava aguardando a professora, éramos todos calouros, e calouro fica assim, né? Bem comportadozinho e tal. E eu estava ali e eu sentava sempre na frente, porque eu faltava por conta do trabalho, e ele estava ali falando a palavra de Deus, a Bíblia, abrindo a Bíblia e falando, e eu fazendo questionamento e tudo mais. Nessa época, eu era simpatizante do socialismo, do comunismo, e eu queria mudar o mundo, como todo jovem, né, quer mudar o mundo, certo? E eu ficava questionando a ele, mas ele abria a Bíblia e me respondia, e eu ficava sem argumento. E eu disse, não é bom, não é razoável que você vá discutir com alguém sem conhecer o que ele fala. Então fui ler a Bíblia, aquele livrinho, ou melhor, aquele, né, Novo Testamento entregue pelos Gideões internacionais. E eu fui ler. E cada vez que eu lia, eu era convencido pelo Espírito de que a minha vida era quem precisava mudar. Eu vivia decepcionado com religiões, não acreditava mais, né, naquelas crenças tradicionais da minha fé, que na verdade não era bem fundamentada do ponto de vista da palavra de Deus, mas era fundamentado na vivência e naquela religiosidade que eu herdei dos meus antepassados. Mas, querendo fugir da palavra, querendo fugir daquele jovem, eu não pude fugir do Espírito de Deus. Porque é o Espírito Santo quem convence o ser humano, onde quer que ele esteja. Eu estava trabalhando lá para o lado de Ponta dos Mangues, né? Ali para o lado de Brejo Grande, para aquele lado de lá. E eu estava olhando umas flores ali, e eu vi umas flores tão bonitas. Eu estava sozinho, flores pequenininhas, e eu vi umas flores ali, e eu disse, é verdade, se eu fosse fazer flor para ser vista por muita gente, eu iria caprichar muito. Mas para fazer flores, para ficar no local ermo, sem ninguém ver, eu não ia caprichar tanto. E eu fui ver que aquele que criou as flores, que fez aquelas flores, que eu já nem sabia mais nominar, dar nome, porque eu entendia na minha cabeça que o Deus das religiões estava comprometido com o sistema de injustiça que os homens praticam. E eu digo, eu estava decepcionado com esse Deus. Mas aí Deus, pelo seu Espírito, me fez ver que ele era diferente. Aquela flor ali, a beleza, a estética, porque o nosso Deus é um Deus de beleza, de estética, de arte. É um Deus criativo. É o Deus de toda beleza, de toda formosura. Tudo que há de belo é resultado, é uma expressão ainda pálida da beleza dele. E eu fui ver que aquele Deus era infinitamente mais justo do que o meu caráter, do que meu senso de justiça. Ele não era da minha laia, nem da laia dos mortais. Ele era acima, é acima e continua muito acima. Ele é o Deus Altíssimo. Ele não se compromete com as nossas ideologias e com os nossos formatos, com as nossas caixinhas, com os nossos interesses pessoais e mesquinhos e tão limitados. E ainda ali naquele lugar, eu me voltei em direção à praia, que estava próximo, e me veio à mente, porque eu sempre não vivi nas ruas de Aracaju, mas eu vivi como toda criança pobre de periferia, vai para a feira pegar carrego, vai tomar conta de carro, enfim, tudo isso que uma criança de periferia vendia picolé, pastel e tantas outras coisas, para viver de forma honesta. Mas havia outras crianças que não viviam tão bem assim, não tinha um lar. E mesmo adolescente, eu ficava indignado com aquela situação das crianças abandonadas. Hoje o nosso ministério está muito voltado
a trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade e risco. E ali me veio o seguinte pensamento: Jorge, você vive tão indignado com relação às crianças que estão em situação de vulnerabilidade e risco, das crianças abandonadas, mas se uma mulher, pensamento que veio, se uma mulher disser: Jorge, eu estou grávida e você é o pai da criança, o que é que você vai dizer? Veio esse pensamento. E eu fiquei ali pensando, eu vou dizer que não, porque eu não vivia, assim, não tinha uma mulher com quem eu vivesse, né? Saía de vez em quando, como era muito comum, eventualmente sair, poderia ter relações com alguém. Naquela época não tinha essa cultura, essa educação de usar preservativo, nada. Mas eu ia dizer que não iria assumir. E nessa hora, o pensamento seguinte foi: você é, em potencial, pai de uma criança abandonada. Eu fui ver que eu era hipócrita. Eu lutava por justiça e ficava indignado com aquela situação, mas eu praticava o que todos praticavam e produzia aquela situação. Então todo o meu sistema de crença e toda a minha disposição de lutar por justiça foi destruída naquele pensamento que eu entendo que o Espírito de Deus me trouxe à mente. Porque o Espírito de Deus fala segundo a sua cultura, a sua língua e a sua lógica. E é importante que a gente entenda isso. Aquele jovem, quando eu voltei para a universidade, ele disse: Jorge, nunca mais lhe vi, porque eu trabalhei lá um período e fiquei perdendo aula. Nunca mais lhe vi. Ele disse: eu estou orando por você. Depois de muitos anos, eu fui entender que aquelas orações promoveram a ação direta do Espírito de Deus. Como alguém já disse aqui, eu ouvia também o pastor Jabes dizer: ninguém se converte sem que outro esteja intercedendo. Porque o Espírito de Deus se move, e ele primeiro move o coração dos seus filhos para que intercedam. E segundo, por meio da intercessão, o Espírito de Deus opera na mente e no coração daqueles que Deus quer alcançar. Ele abriu o meu entendimento, e por isso eu posso dizer que essa igreja é uma igreja missionária, por causa do poder do Espírito que opera no meio dessa igreja. E o Espírito de Deus não é propriedade, né, dos pastores, não é propriedade dos líderes, daqueles que sabem orar bem. O Espírito de Deus, ele é o nosso proprietário. Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele a quem foi dado pelo Senhor Jesus para cuidar da sua igreja. E ele tem a responsabilidade de conduzir a igreja até que Jesus volte. Amém? Então, queridos, é importante que a gente entenda que ao longo desse tempo, né, de 110 anos, e desses 40 que eu posso dizer que sou testemunha, o Senhor, pelo seu Espírito, tem agido nessa comunidade. Tem trabalhado na vida dos anônimos, daqueles que vivem intercedendo e ninguém vê. Daqueles que em suas casas intercedem pelo pastor, e nós sabemos, né, pastor, o quanto é importante que vocês continuem intercedendo por nós, pastores, pelos líderes, para que possamos ser fortalecidos no nosso ser interior, para permanecer em fidelidade ao nosso Deus. Então, amados irmãos, nós sabemos que, como Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, e sem a ação do Espírito não podemos atuar como igreja missionária. E nós louvamos a Deus, porque chegamos até aqui por causa da obra do Espírito de Deus. E o Espírito, como o nome diz, né, a palavra Espírito, palavra em grego pneumatos, ela é como o ar, ninguém vê. Aí você vai ver o pastor, vai ver o evangelista, vai ver as pessoas, mas ele agindo por meio das pessoas. E a nossa oração é que ele continue agindo. Um outro ponto que queríamos destacar aqui, queridos, além de saber
não é, que nós, pelo Espírito de Deus, somos guiados, é que a igreja chega a ter esse lugar por causa do seu testemunho. Jesus disse, né, em Atos, no texto que nós acabamos de ler, recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Eu trabalhei 35 anos na Petrobras, Fernando está aqui, o nosso, pode falar melhor que eu, porque eu trabalhei na parte de produção, sonda de produção, ele trabalha na sonda de perfuração, né? E quando está se perfurando um poço, chega uma hora, principalmente em algumas áreas que não são conhecidas, desce um tipo de broca em uma operação chamada testemunho, que vai lá, perfurando, e traz uma amostra daquela rocha que está lá. Não é isso mesmo, Fernando? Traz uma amostra. Então, perfura, corta a rocha, que se presume que tenha petróleo, e traz um pedaço dela, uma amostra dela. E o nome desse pedaço de rocha que é trazido para a superfície, para levar para o laboratório, o nome desse pedaço de rocha é chamado testemunho. Porque naquele tipo de rocha, pedaço pequeno, que foi tirado daquela grande rocha, tem todas, e deve ter todas as qualidades daquela rocha que tem lá dentro. Então, como eu não posso entrar lá para estudar lá, eu trago aquilo ali. Nós devemos ser essas pequenas rochas que testemunham, que carrega dentro de si as marcas de Cristo para essa geração. Eu trabalho em comunidades, né, das periferias, tanto aqui de Aracaju, como lá em Laranjeiras. E o crime organizado tem crescido de forma sistemática. Nós trabalhamos há 20 anos com o Projeto Resgate, né, que começou aqui no templo dessa igreja, há 20 anos atrás, certo? O pastor Jabes abriu as portas, e ainda hoje continuamos recebendo o apoio dessa igreja, por meio do pastor Paulo Sérgio, onde nós atendemos pessoas aqui, famílias aqui em uma das salas. A irmã Leide tem nos acolhido sempre bem, enfim, todos aqui, e temos atendido algumas famílias aqui. Famílias de diversas igrejas, algumas crentes e outras não crentes, têm recebido assistência aqui. E o crime organizado tem crescido e alcançado muitas crianças, muitos adolescentes. Não é só o consumo de drogas, mas também o tráfico de drogas. As crianças estão sendo envolvidas. Mas, quando chega ali o amor de Deus, por meio da proclamação do Evangelho, quando a gente chega e vai a esses lugares, porque quer ver, de fato, a glória de Deus sendo manifestada, há transformação. Nós temos ali na cidade de Laranjeiras uma rua, certo? Como está sendo apresentada aqui, nós não vamos dizer e tal, mas temos um local que todo ano tinha mortes, briga, confusão, e o pessoal muito envolvido com drogas. E ali nós começamos, pela graça de Deus, um trabalho de evangelização naquela comunidade. E aquela realidade foi sendo transformada. No culto de Natal, nós fomos fazer o culto de Natal naquela comunidade. E a irmã perguntou, mas pastor, ali? Digo, ali. Mas pastor, não era melhor fazer no templo? Não? No templo a gente já está fazendo há tanto tempo. Vamos para fora do templo. Porque, na verdade, é esse o significado de igreja. Sair para fora. E fomos fazer o culto ali. E pessoas de diversas religiões foram para aquele lugar ali e disseram, que bom estar aqui. Que bom estar aqui. Aquele lugar foi transformado. Já tem anos que não tem mais briga, nem morte, nem confusão. Diversas crianças foram alcançadas. Porque as pessoas sabem quando são amadas. Chegava lá o pessoal cheio de droga, cachaça, aí sabia. A gente passava, aí um chegava bêbado. Vem aqui, você é o pastor, eu sou... Aí começava, disse, olha, ele dizia, olha, não ligue não, viu, mas a gente está aqui. Ele disse, não, fique tranquilo. Não adianta lições de morais. Não adianta, sabe, bater em quem já está morto. Ele precisa de vida, precisa de graça. Ele precisa que alguém profetize vida
E a igreja carrega esse poder, porque o evangelho é o poder de Deus. Não é o homem que é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus que transforma a vida dos homens. Mas esse poder, quem vai anunciar precisa crer nele. Não estamos a serviço de uma denominação ou de uma igreja local, estamos a serviço daquele que nos enviou. E quem nos enviou foi Deus, pelo poder do seu Espírito. Muitas crianças alcançadas ali, naquele lugar. Muitas crianças também têm sido alcançadas ali no Santa Maria. E essa igreja é missionária porque apoia projetos como o do resgate. Não só as ações típicas, porque ao longo desses 110 anos, a quantidade de igrejas e ainda congregações que essa igreja tem no estado todo. Então essa igreja testemunha da graça, do poder de Jesus Cristo. E Deus convida você, meu irmão, para rever se a sua vida carrega as marcas do testemunho de Cristo. Porque Ele não nos chamou para uma religião. Ele nos chamou para uma vida de submissão à vontade dEle. E deve existir dentro de nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não agarrou-se a essa posição de ser Deus, mas a si mesmo se entregou. Eu me converti aos 21 anos, e eu louvo a Deus, porque Ele me alcançou com essa idade, e eu pude usar os melhores anos da minha vida para servi-lo. Hoje estou com 61 anos, 40 de caminhada, parece aquela caminhada lá de Moisés, 40 anos. Mas o Senhor tem nos fortalecido. E minha oração é para que todos esses jovens, e essas crianças, esses adolescentes, possam ser cheios do Espírito para testemunhar da graça maravilhosa. A igreja é missionária pelo poder do Espírito Santo, a igreja é missionária quando testemunha pelo poder do Espírito, e a igreja é missionária quando ela faz a obra específica no contexto em que ela vive. Nós damos graças a Deus que essa igreja é de fato uma igreja que depende da orientação do Espírito de Deus. E as evidências, querido, não são as formas de sentimento que alguém pode carregar. As evidências são as obras. Por falar nisso, às vezes nós pensamos, irmã Raquel, que há uma separação entre fé e obras. Mas não é isso que existe. As nossas obras, elas são evidências da nossa fé. Elas evidenciam que tipo de fé você carrega. As obras não salvam, mas elas servem como testemunho de que Deus está agindo por meio da sua vida. Foi um grupo, nós estávamos assistindo ali a uma família no Tijuco, lá no Eduardo Gomes, para aquele lado. E ali nós fomos assistir a uma senhora, e ela vivia, era usuária de drogas, também traficante, tinha trocado tiro com a polícia aqui, em um bairro de Aracaju, e ela procurou o resgate, e ali nós procuramos assisti-la. Ela tinha 4 filhos, e ela vivia de traficar drogas. E até vendia maconha para algumas pessoas que diziam que era crente também, viu, pastor? Vendia uns baseados em uma, e até ela queria sair dessa vida, mas ela dizia, olha, o pessoal é meu amigo, me ajuda, e aí me procura porque não quer ir direto na boca, para poder não aparecer, porque eu preciso disso. E nós começamos a criar uma rede de apoio para ajudá-la. Ela tinha um terreno lá no Tijuco, e aí nós ajudamos a construir a casa dela. E meu filho Gabriel me ajudou. Ele me ajudou no resgate e nos ajudou lá também na construção da casa, colocando o telhado. Mas não sei como é que estão essas crianças, mas eu sei que elas receberam o testemunho de Jesus.
por meio daqueles irmãos que junto comigo estavam ali. Não apenas os que foram, mas aqueles que financiaram, como eu sei que muitos têm ajudado no próprio projeto Resgate. Então, amados irmãos, o nosso desafio hoje é contribuir para que essa igreja continue mais 110 anos, ou até que Jesus volte, sendo essa igreja missionária. A igreja que vai precisar, se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo e pensar, Senhor, nesse contexto completamente diferente do contexto de 40 anos atrás, como é que podemos alcançar vidas? Próximo mês vai ser aniversário do Seminário Teológico Batista Sergipano. Ensinei lá algumas disciplinas e devo voltar a ensinar no próximo ano, e a gente vai estar falando sobre igreja e responsabilidade social, que essa é a área que nós entendemos, que a missão de Deus, ela deve ser uma missão integral, não apenas a alma do mal salvar, mas também o corpo, não é, pastor? Também o corpo. As pessoas precisam da expressão do amor por meio do abraço, do afeto, mas também da comida na mesa. Eu fico pensando nesse período em que vivemos de pandemia, no período que tivemos de pandemia, quantas pessoas passaram fome, literalmente? Eu nunca passei fome, queridos. Eu já tive vontade de comer, às vezes eu queria comer 2 pães, pastor, e só tinha um pão. Aí você tem que comer bem devagarinho para poder não acabar logo. E, se for o caso, você come até escondido, Porque se o irmãozinho lhe atacar, você... Então, certo? Queria comer pão com manteiga, mas não tinha manteiga. Eu comia o pão sem manteiga. E eu agradecia a Deus. Mas quando não tem nada, irmão, não tem nada, é desolador. E eu recebi a ajuda de muitos irmãos, inclusive daqui, para comprar cesta básica para essas famílias ali. Mas ainda tem muita gente desempregada. Nós não entregamos a cesta básica como uma ação social separada da declaração de amor do Pai. Mas também não condicionamos a ajudar se a pessoa vier para a igreja. Não vamos usar a miséria e a pobreza como forma de coagir as pessoas a aceitar a nossa fé. Não é expressão de amor, porque primeiro o Senhor nos deixa livres. E quando somos libertos, podemos escolher se queremos segui-lo ou não. E o amor liberta. E nós entendemos que essa igreja pode e tem grande potencial de expressar o amor por meio de palavra e ação. Chegamos até aqui e vamos avançar nessa caminhada até que Cristo volte, pela ação do Espírito Santo, pelo testemunho de cada cristão e também pela ação missionária. Eu ouvi aqui o coral cantando e eu me lembro que quando eu cheguei aqui, eu fiz um teste vocal com nosso saudoso, querido diácono e maestro Rivaldo Dantas. E aí eu fiz o teste. Aí ele disse, olha, irmão, você está com dificuldade de manter as notas. O próximo ensaio, você venha na próxima semana? Uma forma sutil de dizer, parece que não é com você, não. Eu sou desafinado até para bater palma. Até para bater palma eu tenho que ficar olhando direitinho, porque senão eu desafino. Então, esse não foi o dom que Deus me deu, mas eu aprecio. Eu canto, e no coral de 1000 vozes, se eu estiver no coral de 1000 vozes, eu consigo estragar. Porque todo mundo vai perceber que eu estou ali, certo, cantando fora do tom. Mas, assim, às vezes eu canto bem baixo para poder não atrapalhar quem está cantando e tudo, sabe? Mas o meu coração gosta, eu gosto de cantar, eu gosto. E eu tenho mais, sabe o que acontece? É que eu tomo emprestado as vozes afinadas como se fosse minha. Eu me aproprio das vozes afinadas e eu penso que eu estou cantando daquela forma. Eu quero dizer que vocês podem se apropriar da obra dos santos que é feita, porque
você participa com a sua oração, com as suas ofertas, com seus dízimos, com seu apoio, com o suporte que você pode dar. Deus lhe chama para viver a missão dele. Abra mão da sua. Se você fizer isso, muito mais pessoas serão tocadas, alcançadas, abençoadas, libertas, salvas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu queria convidar a igreja a ficar em pé nesse instante. Queria convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e a pensar da seguinte forma: você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você foi salva, você foi salvo por Jesus Cristo. E quando você foi salvo, você recebeu do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus fala com você. A palavra de Deus diz em Romanos 8, que os que são filhos de Deus são sensíveis à voz do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus testifica em nosso espírito de que somos filhos de Deus, filhos do Pai. Você é filha, você é filho. E Deus hoje lhe chama, meu irmão, minha irmã, a refletir sobre a sua relação filial, como filho, como filha, como membro do corpo de Cristo, como participante dessa comunidade local, dessa família chamada Primeira Igreja Batista em Aracaju. Deus lhe chama a refletir sobre o seu relacionamento com Ele. Ele diz para você que o Espírito dele está em você e que você pode receber mais dele para testemunhar, receber mais dele para agir. Você pode não ser um pregador, um evangelista, nem mesmo alguém que canta de forma afinada, mas você pode colocar os dons e talentos que ele lhe deu à disposição dele. Você pode colocar, ser aquele que financia, ser aquele que intercede, ser aquele que encoraja, que hospeda, que acolhe, que entrega um folheto. Mas comece por uma vida de oração na sua casa. Feche a sua porta, entre em teu quarto, feche a tua porta e ore ao teu Pai em secreto. Confesse os seus pecados, diga a Deus as suas lutas, as lutas que você tem tido para abandonar sentimentos, comportamentos, vícios que lhe impedem de ser sensíveis à voz do Espírito de Deus. Cada um deve examinar a si mesmo, não ao outro, porque o Senhor é cheio de graça e misericórdia. Ele está aqui para te renovar, para te refazer, para que você experimente da alegria de viver em novidade de vida pelo poder do Espírito Santo. Oremos. Pai, aqui estão os teus filhos, as tuas filhas, que nesse instante suplicam a Ti, Senhor, que pelo Teu poder o Senhor opere em nós, nos renovando em Ti, renovando a nossa aliança contigo, Senhor, de viver uma vida de oração, de testemunho, uma vida missionária. Senhor, traz libertação para aqueles que estão lutando em áreas específicas. Desfaz a ação de principados e potestades que tentam aprisionar o teu povo, desviando-nos da missão de Deus, desviando-nos do propósito do Deus eterno. Também, Senhor, encoraja aqueles que estão sem ânimo, sem alegria, alguns que estão até nos ouvir nesse instante por meio das redes sociais,
que estão desigrejados, decepcionados com a igreja. Senhor, que eles sejam renovados em esperança pelo poder do Teu Espírito, para que entendam que o compromisso que eles têm é com o Senhor da igreja. Que assumiram um dia, que eles sejam renovados, que eles voltem para a corrida. E permaneçam, e perseverem. Porque chegamos até aqui, Senhor Deus, ao longo desses 110 anos, porque muitos dos Teus servos não desistiram, perseveraram, mesmo em situações tão adversas, em situações de constrangimento, humilhações, por causa da fé em Ti. Senhor, derrama do Teu Espírito sobre a Tua igreja, para que possamos ser uma igreja fiel, para que possamos ser achados fiéis, para que o Teu nome seja glorificado, até que Cristo volte. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.